Primeiro de tudo, então, só vou começar então bem clichêzão, mas com boa noite, agradecendo de novo todo mundo que está aqui. Os que já vieram já tiveram que ir embora, também estão em pensamento, agradecendo todos eles, né? E eu prometi para mim mesma que eu não ia ficar escrevendo discurso para essa noite, que eu ia falar o que me viesse na cabeça, assim, que viesse no coração, só que eu sabia que se eu não botasse no papel eu ia me perder toda e eu não ia saber o que falar. Então, só me aguentem um minutinho aí enquanto eu falo. Oi para vocês que chegaram aí. Tá, então... vocês sabem que o meu forte também não é falar, meu forte é escrever, por isso que eu estou aqui hoje, mas as palavrinhas que eu queria trocar com todos vocês é o seguinte. Eu queria agradecer cada um de vocês do fundo do coração que tirou um tempinho do seu dia, eu sei que é corrido, mas para estar aqui comigo hoje, com a minha família também, prestigiando esse momento, que para mim é um dos momentos mais importantes da minha vida até agora. Eu não estou exagerando, tá, gente? Vocês não sabem o quanto é importante tudo isso que está acontecendo aqui agora. Quando a gente escreve um livro, na verdade, a gente não faz isso pensando em lucro, pensando em vender. A gente, pelo menos não deveria, porque o que a gente quer quando escreve um livro, na verdade, é expressar a nossa própria arte. Mas assim, eu não vou negar que também é legal ter um pouco de reconhecimento do pessoal, porque a gente se sente recompensado por tudo o que está fazendo. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de desenhar, né? Então eu acho que isso não é novidade para ninguém que está aqui. Só que eu nunca desenhei só por desenhar. Tudo que eu rabisco no papel sempre tem alguma história por trás. Eu não desenho nada só por fazer, certo? E eu também sempre gostei de escrever. Foi pensando nisso que surgiu a ideia do Laços de Fogo, que é um livro, mas que tem desenhos dentro também. Alguns de vocês já devem ter reparado. Eu sei que tem gente também se perguntando, e gente que já me perguntou aí por fora, como é que é o processo de escrever um livro? E eu só tenho a dizer que, gente, não é nada fácil. Quer dizer, né? Escrever um livro é a parte mais fácil que tem, por incrível que pareça. Tudo que vem depois é que é o difícil. Tem todas as etapas de produção, tem a questão do marketing, que às vezes a gente tem que fazer pela gente mesmo. Tem o bloqueio criativo, que aparece às vezes, sabe o que quer fazer, mas está diante do papel e parece que as palavras não saem. E, enfim, tem que ter muita determinação porque não é fácil ser escritor. Parece que é brincadeira, parece que é só contar uma historinha, mas não é fácil contar uma historinha que seja coerente e tenha começo, meio e fim e que agrade a gente também. Mas a gente não desiste. E sabe por quê? Porque a gente tem um sonho. A gente quer botar no papel algo que faz parte da nossa alma. Uma coisa que a gente criou, dá vontade de simplesmente sair acenando com as mãos e dizer, olha isso aqui fui eu que fiz, eu que criei, do nada, assim, fui eu que inventei. E essa questão da criação em si, para mim, ela é muito importante. E, na verdade, se qualquer um de vocês aqui chegasse para mim, assim, do nada, e perguntasse, assim... Tá, mas, Natália, aquela menininha ali que tem um totem ali, o que é essa menininha que tá ali? Eu não ia só responder, é a personagem do meu livro. Eu ia simplesmente abrir um sorriso e dizer, essa é a Kitsune, porque o nome dela é Kitsune. Ela tem um nome, ela tem uma personalidade. Vocês conseguem entender essa diferença? A Kitsune, ela foi o início de tudo para mim. E eu não estou falando só do Laços de Fogo, que é o meu livro. Eu falo de verdade mesmo. Eu sei que a maioria já sabe, mas só resumindo para quem não sabia ainda, a Kitsune foi uma personagem que eu criei em 2010, porque eu queria escrever histórias e fazer desenhos que fossem parecidos com as coisas que eu gostava na época, que eram anime e mangá, que são os desenhos japoneses, né? Então eu comecei a criar histórias que fossem parecidas com aquilo que eu já gostava. Depois dela, teve os outros personagens também, mas eu não vou ficar falando de cada um deles, porque senão isso aqui vai muito longe. Mas o que eu quero dizer é que, assim, um livro, ele não é só sobre uma história. Um livro, ele é sobre os personagens que compõem essa história.
E nesses personagens eu coloquei todo o amor e toda a vida que eu podia dentro de cada um deles, e eu espero que enquanto vocês leiam, vocês consigam sentir isso também. É assim que eu me sinto quando eu vejo também o resultado de tanto esforço finalmente sendo recompensado. O Laços de Fogo, o livro mesmo em si, ele começou a ser escrito de verdade em 2019. E todo esse tempo anterior, desde que eu criei a personagem até chegar no momento que eu comecei a botar essa história no papel, eu só ficava sonhando com esses personagens e eu não sabia o que eles eram. Eles eram só coisas que passavam pela minha cabeça. Mas, felizmente, hoje em dia eu sei o que eles são, eu sei quem eles são, e agora eu posso dizer que eles são mais reais do que nunca. E também, aproveitando, eu só queria dizer que eu não podia ter escolhido, nesse momento agora, uma editora melhor do que a editora Pendragon, que foi a editora que proporcionou a realização desse sonho para mim também. Eu sou grata pela pessoa que eu me tornei com a ajuda deles, e eu consigo perceber o quanto eu evoluí, não só como autora, mas como pessoa também, desde que eu comecei a trilhar esse caminho. Porque não foi só um trabalho que eles pegaram meu livro, botaram numa gráfica, imprimiram e pronto, acabou. Eles me acolheram e eu descobri que juntos a gente é uma grande família que está sempre se ajudando, sempre incentivando um ao outro, ensinando coisas e trocando ideias. Eu descobri pessoas que, como eu, também tinham uma história guardada dentro de si, que parecia gritar para querer sair. E foi aí que eu percebi, esse é o meu lugar, é isso que eu quero fazer e é nesse mundo que eu quero entrar e não tive medo. E essa foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Laços de Fogo ele é só o primeiro, porque eu não pretendo parar de escrever. Para felicidade ou para tristeza de outros, não sei, mas eu não pretendo parar por aqui não. Eu vou continuar costurando nessa história que eu já comecei a escrever, porque eu acho que, então, essa galeria que eu criei, eles ainda têm muito mais para mostrar para vocês, além do que está nas páginas desse livro. E também já deixando registrado aqui, que eu quero criar histórias também de coisas diferentes, expandir meus horizontes, escrever sobre temas diferentes e, enfim, quem sabe o que vem aí pela frente. Para mim, a leitura, ela é entretenimento, e a leitura é arte. E arte é uma coisa que nunca é demais na nossa vida. Pode parecer besteira, pode parecer papinho de quinta série, mas não é, gente. Se a gente não vive pelo que a gente ama de verdade fazer, então simplesmente não vale a pena. Por isso que existem sonhos, porque é pra gente nunca se esquecer do quanto a nossa vida é preciosa. É para a gente sempre lembrar que tem uma luz lá na frente, lá no final do túnel, que na verdade só está esperando que a gente acorde para poder finalmente correr atrás dela. Tá certo que no meu caso não era bem uma luz, era uma bola de fogo, tinha 2 orelhinhas peludas em cima, mas enfim, né? O sonho de cada um a gente sabe a forma que tem. Enfim, eu só queria dizer que eu amo todos vocês, cada um de um jeito especial. Obrigada por fazerem parte da minha história. E, no caso, eu não estou falando da história do livro, eu estou falando da minha história como pessoa, como autora e como Natália Zimmerman, porque é essa que eu sou. Enfim, vocês entenderam e boa noite, é só isso que eu tinha a dizer mesmo.